O filme que ganhou o prêmio do Sindicato dos Produtores em 2019 chama-se Green Book. E isso automaticamente posiciona esse filme como o franco favorito ao Oscar de melhor filme. Se isso se concretizar, nós teremos o pior ganhador do Oscar de melhor filme dos últimos anos. Do que se trata Green Book? O filme acompanha um personagem chamado Tony Lip, que é um descendente de italianos vivido pelo Viggo Mortensen, e ele é um cara meio durango, ele não tem muito dinheiro, ele tem uma família pra sustentar, ele tá correndo atrás de emprego e é isso aí, até que um cantor chamado Don, vivido pelo Mahershala Ali, chama ele pra conduzir ele de carro até o sul dos Estados Unidos. E o filme, ele se sustenta, basicamente, ele se torna assistível por conta das duas performances principais. O personagem do Viggo Mortensen é um personagem interessante, não é o personagem mais multifacetado que existe, mas é um personagem que conquista a gente por ele ser imperfeito, que não sabe escrever direito, ele tem a família dele que ele não sustenta muito bem, mas ao mesmo tempo, embora ele tenha esse sofrimento pessoal, ele é um cara com um senso de humor que tá presente quase sempre. Ele é um cara sarcástico, irreverente. Você percebe que ele não tem nenhuma referência, nenhum conhecimento histórico ou de moral e ética a respeito do contexto racista que está ao redor dele, ou do contexto de opressão às minorias. Isso leva ele a cometer vários atos falhos e esse tipo de coisa. E ao mesmo tempo, o personagem do Mahershala Ali, ele compõe um contraste interessante ao personagem do Viggo Mortensen, porque é um personagem rico, mas ao mesmo tempo é um personagem que vive sozinho e ele tem esses problemas por conta disso. Ele é um personagem que tem tudo, mas tem nada. E ao mesmo tempo, você sente o peso que ele sofre a respeito do racismo. Ele se vê ainda mais oprimido por ele estar justamente naquele sul super racista que a gente conhece dos Estados Unidos. Você vê que ele é um homem bem mais culto, bem mais esclarecido e bem mais comportado e bem mais ciente a respeito do que é certo ou errado, de como você não deve roubar. E esse contraste entre o personagem do Viggo Mortensen e o personagem do Mahershala Ali funciona bem. As duas performances são bem sólidas, os dois atores são dois atores muito bons, então o filme funciona razoavelmente bem até certo ponto em função disso. Agora, por outro lado, a direção do Peter Farrelly é uma direção medíocre no máximo. É uma direção daqueles filmes feitos para passarem na sessão da tarde de hoje em dia, na melhor das hipóteses. Me incomoda muito nesse filme a quantidade de planos fechados que ele usa, do começo ao fim, a ponto de que chega a dar uma certa claustrofobia, mas não é algo que o filme tem o propósito de atingir. Não, você vê que ele é simplesmente um filme nem um pouco ambicioso do ponto de vista estético. Ele parece, muitas vezes, até um telefilme. E isso da época em que ser um telefilme era uma coisa, entre aspas, pejorativa. É aquele típico filme Oscar bait que aparece todo ano, que tem uma linguagem super careta e super antiquada, que cria momentos dramáticos, que são momentos dramáticos bem óbvios, através, por exemplo, do emprego da trilha sonora, que é uma trilha sonora com um pianinho bem óbvio pra fazer você se sentir comovido. Agora, esses problemas que eu tô apontando são problemas bem levinhos no filme, porque, a meu ver, esse filme, ele debate o racismo de uma maneira que eu achei bastante problemática. Pode-se dizer que o filme passa um pano pra racista, sem querer, claro. O filme não é malicioso, o filme não é malvado, mal intencionado, mas ele acaba fazendo isso porque ele é inconsequente, ele é meio ignorante. E existem momentos nesse filme que fundamentam essa minha percepção do filme. Por exemplo, existe uma cena que ela existe quase que inteiramente pra servir como um merchan pro KFC, porque o personagem do Viggo Mortensen tá no carro, com um baldão no KFC, comendo aqueles frangos e tal, e ele oferece pro personagem do Mahershala Ali. Aí ele pergunta, pô, tu não vai comer não? Quando eu tava no exército, a galera do seu tipo, leia-se, os negros, comia frango pra caralho e tal, e deduzindo que só pelo fato do Mahershala Ali ser negro, ele tem que comer frango pra caramba, ele tem que cantar jazz, ele tem que fazer isso, fazer aquilo e tal. E aí o Mahershala Ali fica falando, cara, tu tá sendo ignorante, a gente não faz isso só porque a gente é negro. Pra no final da cena, o personagem do Mahershala Ali pegar o frango do KFC, comer, gostar, ficar sujo, e é isso aí. Existe uma cena onde o personagem do Mahershala Ali vai num bar, aí ele é confrontado por vários racistas que estão nesse bar, e aí quem salva ele? É o personagem do Viggo Mortensen que entra lá e fala, galera, vamos parar com isso daí. E aí o dono do bar tá com uma espingarda na mão e fala, galera, deixem esse macaco de lado. Ou seja, até na cena em que o negro vai estar sendo salvo pelo branco, pra piorar a situação, ainda assim existe algum comentário racista periférico na cena. Mais pra frente tem um momento onde o personagem também do Mahershala Ali, ele tá algemado pela polícia, pelado num banheiro junto de um outro cara. E assim, é uma imagem
pesadíssima. É um personagem que é negro, que tá sofrendo de violência policial. E aí, chega o personagem do Viggo Mortensen e a cena assume um teor cômico que eu, sinceramente, não consegui entender até agora. É uma cena que se torna esquisita e até meio irresponsável em função disso. Isso é que é o mais esquisito de tudo, porque existem momentos, sim, no filme, onde ele tenta que compensar isso. Por exemplo, o personagem do Viggo Mortensen quer escrever uma carta, ele escreve uma carta horrível, e aí o personagem do Mahershala Ali ensina ele a escrever uma carta decente pra esposa. Em outro momento, o Mahershala Ali ensina o personagem do Viggo Mortensen a não roubar. Em outro momento, o personagem do Mahershala Ali ensina o Viggo Mortensen que roubar é errado. Existe outro momento onde o personagem do Mahershala Ali expõe pro Viggo Mortensen como que o Viggo Mortensen não compreende a realidade dos negros. Então, assim, existem momentos, assim, no filme onde ele cria esse tipo de discurso, e esses discursos, eles batem de frente com a maior parte do filme. E sendo bem específico, a última cena desse filme é desastrosa, porque primeiro que ela é absurdamente previsível, desde o início do filme você sabe que o que vai acontecer é exatamente aquilo, e segundo que, cara, é uma imagem feia, é uma imagem assim, o cara sendo aceito no meio de um monte de outros que até meio minuto atrás estavam sendo absurdamente preconceituosos com ele e continuam sendo, eles só estão tratando ele de uma maneira mais velada. O filme, ele é malvado? A meu ver, não. Mas ele tem uma mentalidade que é bem irresponsável. Então é isso, o sino começou a bater, tá na hora de encerrar esse vídeo. É isso, Green Book é um filme problemático, eu não entendo ele estar indicado ao Oscar, eu acho um exagero tremendo. E é isso aí. Agora eu quero saber de você, o que você achou de Green Book? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e é isso. Um grande abraço e até a próxima.